E quando eu cheguei lá, para mim foi muito chocante, assim, porque eu sempre acompanhei a Missão Mais e a Missão Portas Abertas aqui do Brasil. Então, os refugiados sempre foi uma causa que eu gostaria de ajudar mais ativamente do que só orando, ou só investindo, ofertando e tudo mais. E aí, quando apareceu essa oportunidade, eu senti muito de Deus de ir, fui, e eu acho que o que mais me chocou, assim, é porque a gente, como igreja cristã livre, a gente não tem tanta a noção do que acontece ao redor do mundo se você não pesquisa sobre isso. E, especialmente na Europa agora, com a questão da guerra da Síria, etc., a gente vê muitos refugiados migrando. Então, quando eu cheguei no campo de refugiados, a primeira impressão que eu tive, óbvio que eu não vivi a época da Alemanha nazista, mas eu senti como se eu estivesse no Holocausto, assim, sabe? Porque era uma coisa muito triste, porque eles ficavam num campo, e aí, na verdade, era uma antiga prisão, era como se fosse uma prisão que foi fechada especificamente para construir o campo, e aí tinham duas barreiras, assim, de cada lado de grade, né? E aí em volta, isso no corredor que a gente subia, para ir para a ala que a gente ficava esperando as instruções para a gente poder trabalhar. E aí eram barracas, essas de camping mesmo, das mais simples que você possa imaginar, em toda a extensão do campo, porque aquilo ali é a casa dos refugiados. Então aquilo de um primeiro momento já me chocou muito. E a gente não pode simplesmente chegar e sair chorando, né? Porque a gente está ali para dar apoio para eles. Então, nos momentos iniciais, assim, mais difícil para mim foi realmente conter o choro, de ver que realmente tinha gente vivendo naquelas barracas, tinha muita criança vivendo lá. A grande maioria já estava lá há mais de 2 anos, que foi o tempo que, na época, o campo de refugiados tinha. Então, era uma realidade muito difícil. E, apesar disso, graças a Deus, na verdade, todas as organizações que tinham no campo na época que eu estava eram cristãs. Então, apesar da gente não poder falar abertamente de Jesus para os refugiados, sempre que eles vinham até nós perguntando, a gente podia responder. Então, alguns outros voluntários conseguiam compartilhar algumas palavras, alguns refugiados até já se converteram, alguns já chegaram como cristãos, e foi até interessante que quando eu cheguei já em Tessalônica, quando eu fiquei servindo no projeto social chamado STEC, eu tive a oportunidade de ir numa igreja, dessas que tinha lá em Tessalônica, e aí uma refugiada síria foi dar o testemunho dela. E era época de Natal, era quase dia 20 de dezembro, e era um jantar específico para as mulheres naquele dia. E aí ela foi compartilhar o testemunho dela e disse que, graças a Deus, digamos assim, ela tinha se tornado refugiada, porque ela saiu da Síria e, por ter chegado à Grécia, ela pôde encontrar liberdade para servir a Deus. Porque desde alguns anos atrás, ela sentia que a religião islâmica não era uma religião boa para ela, mas que ela não tinha o que fazer, né? Porque ela podia morrer, enfim, se ela trocasse de religião. Então, mesmo no pior momento assim que ela viveu na vida dela, assim como acho que qualquer refugiado vai dizer que estar em refúgio é a pior situação que ele enfrentou na vida até hoje, aquilo ali representou de alguma forma uma liberdade para ela, porque ela pôde a partir dali servir a Deus. Então essa foi uma das experiências mais marcantes assim que eu tive. E no campo em específico, além de toda a dificuldade que a gente tinha de ver o sofrimento deles, eu conheci um refugiado da Tanzânia, e assim que ele chegou, era um senhor já, ele devia ser uns 50, 60 anos, e aí ele chegou pedindo um lugar para ficar, só que o campo já estava muito cheio, então qualquer pessoa que chegasse ali ia precisar ficar em alguma barraca. Eu não sei se ele tinha essa noção do que seria viver no campo de refugiados, porque ele tinha acabado de chegar. E aí eu encontrei com ele, depois que ele foi alojado e tal, eu encontrei com ele uns 3 dias depois, para levar o que a gente levava de manhã, que era um barbeador, os LEDs para fazer a barba e tal, e sabão em pó. E aí, na hora que eu encontrei com ele, eu falei, que bom que eu te encontrei, como é que você tá? Bom dia. Aí ele, não dá para ter um dia bom aqui. E realmente é verdade, porque assim, por mais que a gente esteja querendo ajudar, nós ainda temos a nossa casa aqui, a gente ainda tem a nossa família, eles de fato perderam tudo. Então isso sempre me mantinha a gratidão de ter, mas também o desejo de repartir. Então teve um dia que lá também, perto do último dia que eu fiquei, teve um incêndio no campo, aconteceu de aqueles fogos pequenininhos que servem para uma pessoa só fazer comida. Praticamente todas as tendas tinham um daquele. E aí explodiu. E quando explodiu, eu vi o fogo, comecei a gritar que estava pegando fogo. E daí as pessoas responsáveis pelo nosso turno na Eurolife começaram a gritar e tal, chamar e pedir extintor e tudo mais. E aí todo mundo começou a correr, foi um caos. Só que naquele dia a gente acabou perdendo as primeiras vidas no campo. Se não me engano, foram 3 pessoas que morreram lá, incluindo uma criança e um bebê. Não, um bebê eu acho que chegou a sobreviver depois. E aí naquele dia foi muito tenso. E a gente, obviamente, pela responsabilidade da organização com os voluntários, todo mundo se juntou na área social nossa e de lá a gente começou a evacuar o campo e logo em seguida os refugiados iam sair também. E aí eu fiquei pensando, por que eu tô saindo daqui? Se eu vim aqui para ajudá-los, se eu tiver que morrer por eles, eu vou morrer. Não faz sentido para mim ir sozinha e deixar os refugiados no campo pegando fogo.
E só que eu entendo também toda a questão de segurança e cuidado que eles tinham com os voluntários mesmo. E claramente, graças a Deus, com os refugiados também, que logo em seguida evacuaram. Depois disso, a gente não teve mais incidentes, além de chuva e tal, as coisas que normalmente acontecem por lá. Mas esse dia para mim foi bem tenso mesmo, porque o meu desejo era realmente poder fazer alguma coisa. Só que a gente sempre se vê impotente, assim. Então, graças a Deus, a gente tem a oração, a gente tem um Deus que é poderoso, que pode fazer mais do que a gente pensa, mais do que a gente pede. Então, Deus sabe muito mais as necessidades deles do que nós, até daqueles que estão lá há mais de um ano servindo como voluntários. Então, é um negócio que eu trouxe para minha vida mesmo, de trazer essa questão dos refugiados para o que eu possa realmente mudar, assim, tentar transformar. Então, depois que eu voltei aqui para o Brasil, antes de ir para a Grécia pela segunda vez, já para os refugiados, eu fiz o Enem, e aí eu voltei, passei, estou fazendo letras grego aqui na Federal da minha cidade, da cidade vizinha minha. E logo depois eu conheci um laboratório de pesquisa sobre migração e refúgio, lá na UF, que é onde eu estudo, e aí eu também estou integrando esse grupo de pesquisa em migração e refúgio, porque eu vejo que também é uma forma de unir a questão da missão como cristã em relação aos refugiados, que é o que realmente queima no meu coração, e unir a questão da vida acadêmica, né? Porque eu creio que a gente pode fazer os dois ao mesmo tempo. Porque a hora que a gente se separa, eu acho que a gente pode se perder um pouco do propósito, tanto às vezes o propósito profissional, quanto o propósito ministerial. Então eu creio que é uma forma de unir os dois e seguir naquilo que eu creio que Deus tem para minha vida. Não sei quando eu vou voltar para lá, espero eu que, em nome de Jesus, até o final do ano, né, no inverno, mas é algo que eu continuo orando e tentando fazer aquilo que eu posso pelos refugiados que estão aqui também no Rio de Janeiro, porque com essa questão da Bolívia, da Venezuela, etc., tem muito venezuelano vindo aqui para o Brasil, e tem muitos aqui no Rio também. Então, tem algumas instituições que a gente tem contato também da faculdade, então sempre que pode a gente ajuda alguém, a gente faz alguma doação, mas realmente nada vai poder recuperar o que eles perderam em perder a família, em sair de casa, em largar tudo, mas eles sempre têm muita esperança. Então, acho que isso que é muito bonito. Apesar de todas as dificuldades que eles passam, não vou dizer que são todos, claro, mas a grande maioria deles mantém acesa a esperança de voltar para sua terra natal, voltar para sua família, reconstruir sua vida. Então, à medida do possível, daquilo que eu posso fazendo aqui no Rio, é continuar pesquisando sobre eles, ajudando quando eu posso e orando para, se Deus quiser, voltar para a Grécia logo. Amém. Isadora, e com que língua vocês falavam lá? Em inglês? Ou Inglês. você aconselha as pessoas que querem ser voluntários, talvez trabalhando aí com refugiados pela Europa, pela Grécia, mais especificamente? Uhum. Você aconselha que elas aprendam grego, no caso, ou com inglês dá para Não, lidar? eu creio que o inglês seja melhor, porque na verdade a grande maioria dos refugiados, assim, a Grécia tem duas línguas oficiais, se não me engano, que é o grego e o inglês. Mais de 90% da população lá fala inglês. Então isso tranquiliza um pouco. Como a maioria dos voluntários também fala inglês, apesar de ter os tradutores específicos lá de árabe, francês, outras línguas que são comuns entre os refugiados, a língua base de comunicação é o inglês. Então, para esse momento, acho que o mais importante mesmo seria aprender o inglês, até porque para você aprender o grego é muito difícil. Eu estou fazendo grego na faculdade, mas o grego que eu aprendo é o grego antigo, dos tempos bíblicos e tal, não é o grego moderno que eles falam hoje. Então também não é muito útil. Para alguns refugiados lá na Grécia mesmo, e existem instituições até que trabalham especificamente para eles, como a que eu conheci em Atenas, chama Alliance Relief, que ela dá aulas de grego para os refugiados que pediram asilo para a Grécia e que estão por lá. Então, isso ajuda na comunicação deles, no dia a dia, é importante saber algumas coisas, mas prioritariamente mesmo é o inglês, que é a necessidade maior, assim, questão de língua. Apesar de muitos refugiados não conseguirem falar inglês ainda, outros aprendem muito rápido. Tem refugiado que em 3 semanas está falando inglês melhor do que a gente aqui em 5 anos de curso. Porque eu creio que também pela vivência, pela necessidade, principalmente, de aprender essa língua. Mas, em geral, nas famílias que tinham muitas mulheres e algumas crianças, a maioria das crianças aprendeu a falar inglês e as mães ou os pais não. Então, muitas das crianças refugiadas também auxiliam como tradutoras na própria casa, né? Até para comunicação com os voluntários. Então, realmente, prioritariamente a necessidade é do inglês. Ok, legal. Então, Isadora, eu gostaria de conversar com você mais sobre os refugiados, essa questão de trabalhar com eles. Eu acho que tem Uhum. gente aí no Brasil que tem um desejo, aí, um Sim. chamado por Deus para ir servir como voluntário, não sei, Uhum. com os refugiados
pela Europa, ou no caso especificamente pela Grécia. Uhum. Nesse caso, a gente já viu que o inglês seria muito útil, né, para não ter que ter um Sim, sim. tradutor e tudo mais. Mas quais seriam os passos para a pessoa fazer para chegar até o país, até a Grécia, no caso, para ajudar aí na questão dos refugiados? Que agências tem que Ó, ir, ou não precisa de uma uhum. agência, como no teu caso, chegando lá você já se voluntariza e já começa a ajudar lá? Como é que funciona isso, o processo? Ó, tem algumas instituições que você pode chegar e ajudar. Eu não sei se eu consegui isso porque o pastor que me recebeu era amigo do rapaz responsável. Mas em Atenas tem a Alliance Relief. Eu acredito que você consiga chegar lá aí como voluntário, mas é bom você ter alguém que você já conheça para te auxiliar no tempo que você estiver lá. Eu fiz eu preenchi o formulário da Eurorelief antes de ir, porque eu precisava ser aprovada para aí sim eu poder chegar lá. Então, especificamente para que eu fui, eu não tô com o papelzinho aqui, depois eu pego, da Eurolife, eu entrei no site deles, preenchi um formulário, todo em inglês. Basicamente, eles fazem perguntas normais e perguntam se você já teve síndrome do pânico, se você tem algum problema de depressão, algo do gênero, até pelo cuidado com o voluntário mesmo, porque pelas experiências que ele pode passar dentro de um campo de refugiados. Porque é uma realidade muito diferente da nossa, que tem uma vida comum, que trabalha, que estuda e tal. Então, é necessário ter esse preparo psicológico, assim. Lá, aí depois que eu preenchi esse formulário, eu aguardei alguns dias por e-mail, e aí depois eles me responderam dizendo que eu tinha sido aprovada e que eu poderia ir. Aí você precisa dar uma data. Em geral, na época que eu fui, você precisava ficar pelo menos 2 semanas lá. Então você precisa arcar com todo o seu gasto. Para ficar lá, você gastava em média uns 30 euros por dia, além da passagem que você vai precisar comprar. E de Atenas para Lesbos, que foi onde eu auxiliei, a passagem de ida e volta de navio dá uma média de R$ 400. Então você paga de Atenas para lá. Graças a Deus, assim, os gregos são muito receptivos. E todos os gregos que vêm para Grécia, vêm da Grécia para o Brasil, falam isso, e os brasileiros que vão para a Grécia também. Porque acho que porque o brasileiro também é muito assim, tipo, querer se ajudar, ser mais solidário e tudo mais, eles são muito assim, especialmente com brasileiros. Era até engraçado quando eu chegava no campo e eu falava para algum refugiado que perguntava de onde eu era, eu falava que era do Brasil, eles logo falavam: Neymar, Neymar. Porque o futebol acho que é uma das coisas que realmente as pessoas lembram, né? As crianças, especialmente, o tempo todo gritavam, queriam brincar, e como eu sei jogar um pouquinho de bola, eu fazia uma graça lá com os meninos, eles adoravam, assim, os refugiados pequenos, das crianças. E também os projetos dentro do campo para auxiliar refugiados, e uma das coisas que eu acho que são mais importantes também, no campo, eu não tenho formação nenhuma para auxiliá-los, mas, por exemplo, psicólogos, assistentes sociais, médicos, isso sempre precisa muito, porque lá tem essa carência. Então, se a pessoa tiver alguma formação, por exemplo, na área da saúde, algo do gênero, é algo realmente que vale muito a pena passar um tempo servindo lá. E você precisa, logicamente, ter esse tempo livre. Na época que eu fui, eu estava como missionária em tempo integral, e aí eu consegui uma pessoa para me substituir, uma amiga minha que ficou no último mês que a gente ainda tinha de compromisso de agenda, e aí eu pude ser liberada para ir tranquilamente e voltar. Então, uma média que você gasta, por exemplo, para lá, além da passagem e tal, não, uns 30 euros, que é os R$ 10 de alojamento pela Eurolife mesmo, que eles têm uma casa que hospeda os voluntários, e mais uns R$ 20, mais uns 20 euros que é o que você gasta de comida ou transporte, algo assim. Essa própria organização que eu fiquei tinha o transporte, o traslado, né, que te levava te buscava no navio, no porto, te levava para o alojamento, e do alojamento te levava para o campo, e do campo para o alojamento. Então, você não tinha tanto gasto com isso, às vezes sobra comida no campo também. Em geral, café da manhã não sobrava tanto, mas a janta, que foi os turnos que eu fiquei mais à noite, sobravam bastante. Então, e aí dava para você comer também. Logo do lado de fora, assim, tem tipo um quiosquezinho, como se fosse um food truck. E aí dá para se alimentar também a um preço bacana, então dá para se virar. A média do que você gasta, assim, deve dar por volta de uns R$ 6.000, por aí. Eu fiquei um mês e pouco lá, mas também porque na época que eu fiquei em Tessalônica, no STEC, eu fiquei na casa desses familiares gregos meus. Meus não, meus amigos, né? Então, isso me ajudou a não ter tanto gasto com comida e hospedagem, porque de repente se eu ficasse em um hotel, certamente seria mais caro. Mas em grupo é sempre muito bom também. Então, se de repente você tem interesse de servir na Europa e quer juntar um grupo de amigos, de irmãos da igreja, algo assim, você tem como fazer essa opção de ir com um grupo, alguém lidera a equipe. Por exemplo, a Jocum, inclusive a Jocum aqui do Brasil, esteve lá na época que eu estava. Jocum, se não me engano, não sei se foi de Recife, acho que foi de Maceió. Um grupo de Maceió foi para lá
Então, eles ajudaram bastante também. Eles já estavam com os 2 missionários da Jocum lá. Tem muito jocumeiro ajudando. Então, também vale a pena, de repente, ir, porque de vez em quando a Jocum faz caravanas. Eles tiveram até agora uma em janeiro. Acho que foi dia 17, se não me engano, que eles foram para a Grécia e para a Turquia. Então, vale a pena também se juntar a outras instituições, porque de vez em quando, aqui do Brasil mesmo, sai gente para auxiliar na Europa. Então, vale a pena dar uma pesquisada, entrar em contato com essas organizações. Uhum. Legal. Muito boas informações aí para ajudar o pessoal, então, a trabalhar aí com os refugiados. Eu vejo, Isadora, que na Europa, como você mesmo disse, né, tá vindo muitos refugiados e a tendência é aumentar. A tendência é aumentar. Sim. Nós sabemos que já existem certas sérias instituições, entidades, organizações estão trabalhando em prol disso e agora precisam com certeza de voluntários. E pessoas cristãs evangélicas seria algo especial, algo de Deus para ajudar Com em tudo certeza. isso, né? Faz parte da nossa identidade, amar o próximo, ajudar o necessitado, né? Então, que Deus possa abençoar aí essas pessoas, tocar mais pessoas Amém. como você, como Deus chamou você aí, para ajudar esses refugiados que precisam tanto de ajuda. E testemunhos como esse, Amém. que você falou sobre essa senhora que encontrou o evangelho e tal, com certeza é um de tantos outros testemunhos Sim, de pessoas que estão passando a mesma coisa, né? Que nunca tiveram com certeza. vivo do evangelho e de repente descobriu a realidade, né? Descobriu a verdade que a gente encontra só em Jesus Cristo. Lembrei de uma coisa também, que lá no campo da Eurorelief, eles tinham uma igreja que atendia os refugiados que quisessem ir para o culto. Então lá falava em várias línguas, né? Tinha árabe, tinha francês, tinha inglês, não lembro se tinha grego, e daí era uma alternativa também para eles se juntarem e se quiserem participar do culto, participar da comunhão, era bem legal, bem legal. A gente teve uma experiência lá, foi bem bacana. E além disso, também uma outra oportunidade que na verdade eu acho que é válido esclarecer, porque tem muita gente que pensa que só tem refugiado muçulmano que veio para matar todo mundo, né? Infelizmente, uma coisa que eu ouço muito, até quando eu fui para a Grécia, muita gente falou isso para mim, e agora que estava vindo muito refugiado para cá também, as pessoas costumam reproduzir esse tipo de discurso, mas na verdade existe uma segurança muito forte na Europa com relação aos refugiados. Então, por exemplo, não é todo refugiado que é aceito, tem refugiado que não consegue asilo, às vezes é injustiça mesmo, às vezes a pessoa tem a necessidade, não consegue, não sei por que motivo, mas por outras vezes é uma questão de cuidado mesmo, porque existe muita questão de tráfico humano, de tráfico de pessoas dentro dos próprios campos, até questão de menores, etc. São muitos problemas que a pessoa passa, né, que o refugiado passa, desde sair do lar dele até conseguir chegar no campo de refugiados e mais ainda até conseguir um asilo, porque às vezes o processo dura mais de 2 anos, assim. Então é importante a gente saber que nem todo refugiado é extremista, né? Que nem todo mundo está vindo para matar a gente aqui. Existem alguns filmes muito bons disponíveis na internet, na Netflix, sobre a realidade de refugiados, até gravados em campos de refugiados mesmo, por exemplo, na Jordânia. É bem interessante também para a gente saber que a palavra diz para a gente ir por todo mundo, fazer discípulos sobre todas as nações. E eu creio que uma das oportunidades que o Senhor está dando para a gente é que talvez a gente nunca consiga chegar em países que têm uma religião majoritariamente muçulmana. Então, a gente tem tido a oportunidade, através dos refugiados que têm vindo para o Brasil, até em outros lugares da Europa, onde tem missionários brasileiros também, a gente tem essa oportunidade de conhecê-los, fazer amizade e também evangelizar. Então, é uma oportunidade que a gente está dando da parte de Deus de alcançar lugares que talvez a gente nunca pise com o nosso pé. Então, eu creio que é realmente algo válido a gente aproveitar essa oportunidade e realmente crer no Deus que a gente serve, conseguir falar dele para outras nações, mesmo sem sair aqui do Brasil e da nossa casa. Amém, é verdade. E você tem razão. Eu conheço já que tem outros pastores, igrejas ao redor da Europa que, reconhecendo a grande quantidade de refugiados, eles estão agora tendo ministérios específicos para ajudar e evangelizar esses refugiados, Exatamente, porque eles são já exatamente. da janela 1040 de Das países, 40. de países não alcançados, né? Amém. Legal. Uma Isso última mesmo. pergunta que eu pensei aqui, talvez seja a última Diga. pergunta, né? Não sei. Como é que é o dia a dia de um voluntário ajudando os Ó, refugiados?
Basicamente é assim, a gente, na época que eu fiquei, a gente tinha voluntário suficiente para fazer turnos. Então, a gente fazia turnos de 8 horas. Então, por exemplo, a gente chegava, tinha turno de meia-noite às 8, de 8 às 4 e de 4 à meia-noite. E aí a gente ia revezando, durante uma semana você estava num turno, durante o outro estava em outro turno. E aí, basicamente, a gente chegava, vou falar do turno da manhã, que foi o que eu participei durante uma semana. A gente saía de casa por volta de 7h30, que era quando os outros voluntários iam buscar a gente com a van, e daí a gente chegava no campo às 8. Antes de qualquer coisa, a gente se reunia num galpão, não era um galpão, era um container. Eram dois, na verdade, que a gente tinha. A gente se reunia atrás de um deles, orava, dividia quem ia ficar em cada grupo. Então, geralmente, a gente ficava com distribuição de roupa, separação de roupa. Depois tinha gente que distribuía o sabão em pó, barbeador. Então, na base, e tinha gente que ficava nos níveis, que eram das famílias, porque, assim, o campo, quando eu fui, era dividido em homens solteiros na parte de baixo, as mulheres, geralmente, ou pessoas vulneráveis, né, que tinham alguma situação de vulnerabilidade de crianças, ficavam nos níveis. E eram divididos em 3, cada um tinha a sua identificaçãozinha, e tinham voluntários que ficavam na porta conferindo se a pessoa que estava entrando realmente pertencia àquele nível. E ela também ficava responsável por distribuir o chá da noite, o lanche, o alimento, era ela que distribuía. E também tinha a galera que ficava na informação, na info lá embaixo, onde a gente ficava mesmo nos contêineres, que era para tirar a dúvida dos refugiados, auxiliar em alguma urgência, e também depois de fazer a distribuição das roupas. Então, por exemplo, eu fiquei praticamente todos os dias na clothing, que era as roupas. Então, a gente saía de manhã por volta a gente se reunia às 8, organizava o que precisava organizar dentro dos containers para os próximos serviços, e aí quando dava 10 horas a gente tinha o campo todo dividido em letras. Então, por exemplo, tinha a seção A, B, C, D, então a gente ficava supondo, toda segunda-feira a gente ia das sessões A até D, e a gente ia até cada barraca dos refugiados, conferia os numerozinhos deles, e entregava o barbeador e o sabão de pó, e o sabão em pó, e aí, de repente, se eles falassem que estavam precisando de roupa, a gente fazia um pedidozinho, ia em todos fazendo isso, e voltava lá para cima. Quando a gente voltava, já era por volta de meio-dia, por aí, a gente ia começar a montar os pedidos dos refugiados. Então, por exemplo, supondo, um deles veio e falou assim, estou precisando de uma calça e uma blusa. A gente precisava conferir, infelizmente, se ele já tinha alguma peça ou não, porque tinha muito refugiado chegando todo dia. Então, não dava para um refugiado ter muitas peças de roupa. Então, a gente precisava contar isso. Então, a gente conferia se ele não tinha realmente, subia e montava. E, por exemplo, a gente montava um sapato 45, uma calça 38 e uma blusa M. E uma blusa de frio M. Então, a gente juntava isso tudo num pacote, marcava o pedidozinho dele lá. E quando dava 2 da tarde, até as 4, a gente ficava nessa distribuição. Então, quando dava 2 horas, todos os refugiados que pediram coisas, eles faziam uma fila lá em frente, onde a gente trabalhava, e a gente ficava numa janelinha, cada um de um lado, citava os pedidos e falava o número, e o outro voluntário caçava lá onde estava para poder entregar. E a gente ficava assim até as 8, até as 4, quando acabava a gente saía, fazia a mudança do turno, e aí o outro turno ou continuava o trabalho se precisasse, ou já fazia outros serviços à noite. Em geral, era mais para auxílio na hora da janta. Muito refugiado também chegava à noite, então a gente ajudava muito também na questão de pegar em outra instituição a roupa para dormir, arrumar a barraca dele. A nossa organização fazia muita coisa, porque ela ficava quase 24 horas. Então, por exemplo, se estourou o zíper de uma barraca, a gente precisava consertar. Tá faltando lona em algum lugar, a gente ajudava. Tá faltando meia, teve refugiado que chegou agora. Então, todas as coisas mais urgentes, assim, ficavam com a gente também na organização. Mas era basicamente isso. A gente chegava, orava, conversava, definia os turnos, quem ia ficar com o quê. E aí depois essas pessoas eram distribuídas e faziam suas tarefas com o decorrer do dia, depois saía e fazia tudo de novo. Aí, em geral, quando a pessoa ficava 2 semanas, pelo menos, ela tinha um dia de folga. Então, por exemplo, tem até uma foto que eu postei no cemitério dos Coletes, talvez algumas pessoas já tenham visto na internet, eu consegui visitar aquele lugar um dia. Então, por exemplo, um monte de refugiados, quando chegam, vêm pela praia, e aí quando chegam à areia, né, eles tiram os coletes e fica lá largado. Então, uma empresa, né, de lixo recolhe tudo e leva para esse cemitério onde eles incineram e tal. Na Eurorelief, que foi essa organização que eu ajudei, eles começaram a criar um projeto para juntar dinheiro para o auxílio de refugiados para a organização. Então, eles pegavam esses coletes que foram achados na praia, recolhiam e faziam pulseirinhas. Então, eles vendiam essas pulseirinhas e aí arrecadava também dinheiro para ajudar a instituição. Porque até pela dificuldade, às vezes, das pessoas contribuírem, porque é em euro ou em dólar, na verdade, lá na Europa é em euro mesmo.
eles têm essa dificuldade de mandar do Brasil. Então, era uma alternativa de vender entre os próprios voluntários ou algo do gênero. E também uma coisa interessante de falar é que alguns refugiados conseguiam dinheiro e eles juntavam, faziam, por exemplo, sua própria barraquinha na barraca deles. Então, eles vendiam café, às vezes eles conseguiam biscoito, porque alguns deles conseguiam chegar com dinheiro, com algum dinheiro, né? Então, era um jeito que eles tinham de investir. Então, essa também era uma coisa interessante. Lá na Jordânia, tem um filme na Netflix chamado Salam Neighbor, que aí passa o caso de 2 americanos que foram para a Jordânia e ficaram um mês no campo de refugiados. E lá virou literalmente uma cidade esse campo. Gente comprando, gente vendendo, gente vivendo, com casa construída e tal. Então, é uma coisa que não acontece em todo o campo, mas é possível acontecer. Esse campo que eu fiquei tinha, na época que eu fui, uma média de 5.000 refugiados. E era bem, eu já achei bem grande, era bem grande mesmo. Tem umas fotos que vocês conseguem encontrar na internet, mas nem todos conseguem ter essa independência financeira que alguns conseguem. Mas eu não sei como eles fazem também, mas o café do pessoal era bem bom e eles até eram bem recíprocos, assim, quando você falava que era visitante, era a primeira vez tomando café, eles em geral te davam o primeiro para você trazer mais gente para tomar também. E a gente que estava ali de voluntário trabalhando o dia inteiro praticamente, a gente tomava bastante café, era o jeito que a gente se mantinha acordado também. Então tinha algumas formas deles se virarem lá por dentro. Amém, que legal. E você falou da questão financeira, de modos de ajudar essas entidades e tal. Uhum. Eu queria saber como é que o brasileiro, ou uma igreja brasileira, poderia ofertar para quais instituições? Você conhece algumas instituições sérias? Como é que Uhum. dá para fazer isso? Ó, tem algumas que auxiliam muito aqui do Brasil também, por exemplo, a Cruz Vermelha, o Médicos Sem Fronteiras, são instituições sérias e que você tem como fazer um depósito mais fácil aqui pelo Brasil mesmo, é só entrar no site. A Eurorelief, que foi onde eu ajudei, você pode fazer a oferta direto pelo site. Então você entra eurorelief.net e aí lá tem a opção de doações. E aí você clica em doações, só que aí o valor em euro. E aí só precisa cuidar, porque mesmo que você consiga passar no seu cartão de crédito, tem que pensar que vai ter o aumento por conta da taxa de transferência, né, às vezes, da taxa do banco, de repente, e por conta da variação. Por exemplo, o euro hoje está uma média de 4 e pouquinho. Na época que eu fui para comprar e para vender, estava uma média de 4,15, 4,20, por aí. Então, depende do dia, é só pensar nessa questão de que vai ter um possível aumento, mas é bem simples de fazer também. Essa instituição, se não me engano, também tem pelo PayPal, então tem missionários também atuando na Europa. Eu estou até ajudando um campo de refugiados na Grécia também, através da venda desses colares aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ah, eu tô com ele. Aqui, ó. Não sei se vai dar para ver aí. É um mapinha e atrás está escrito assim: Show the peace, share the hope and take them home, que é mostre a paz, compartilhe a esperança e leve-os para casa. E esses cordões auxiliam 2 missionários que estão na Grécia, ajudando os refugiados, na Grécia e na Turquia, e daí eles investem esse dinheiro para o auxílio dos refugiados. Então, ajudo nas vendas aqui do Rio, depois mando para a missionária e ela continua ajudando por lá. Aí eu mando em real mesmo para ela e ela faz a transferência para os meninos que estão lá na Grécia. Mas pelo site das instituições mesmo você consegue ajudar. Também tem a Missão Mais, que aqui do Brasil, que também auxilia refugiados, então também dá para fazer doação pelo site facinho. É só entrar no site deles, maisnomundo.org.br, que você também consegue fazer doações para instituições realmente sérias que têm realmente ajudado os refugiados por lá. Tem muitas outras, entrando na internet, você consegue pesquisar, ver que você mais se identifica, de repente a causa que você mais se identifica, se só para criança, se para questão de médico mesmo, se para questão do auxílio de voluntários, você pode procurar que encontra, mas nesse site tem também. Amém, legal. Eu vou deixar aqui então na descrição desse vídeo Uhum. as instituições que você conhece, você passa para mim depois, a gente coloca aí junto, as Sim. inscrições para onde que o pessoal pode trabalhar como voluntário, para trabalhar com Uhum. refugiados, e também Sim. alguns sites, agências e missionários no qual a gente poderia ofertar, né? E aí a gente Sim, coloca com certeza. na descrição. Legal, Isadora. Fiquei feliz aí de conhecer mais você, o seu trabalho missionário. Espero que Deus te abençoe muito e que você, Amém. aí no próximo inverno, então, já esteja servindo lá na Grécia. Amém, se Deus quiser. Se não for, com certeza Deus sabe o momento certo para você. Com certeza. Eu espero também, a partir desse vídeo, talvez se não for você, esperamos que sim, mas que vários outros possam, a partir desse vídeo, então, reconhecer a necessidade e correr atrás
e servir Em lá nome de Jesus. seja na Grécia, como existem campos refugiados em toda a Europa, né? Então, tem muita coisa para fazer. Uhum, Que esse vídeo possa ser uma bênção para o com pessoal. certeza. Amém. Então, pessoal, muito obrigado Amém, em aí nome de Jesus. por estar assistindo até o final esse vídeo aqui. E eu vou continuar fazendo mais vídeos contando a realidade de como é que está o cristianismo na Europa. E espero que você possa compartilhar esse vídeo e acompanhar o canal e compartilhar com a tua igreja, para a igreja conhecer mais como é que está o cristianismo na Europa. Ok, obrigado, Isadora. Deus te abençoe. De nada, obrigada a você. Tchauzinho, gente.